Muito bem, galera, estamos de volta aqui no segundo bloco para continuarmos as resoluções de questões de improbidade administrativa e dessa vez vamos analisar uma questão que foi cobrada na prova de arquiteto da Prefeitura de Candelária, ano de 2021. Simbora, vamos ler aqui o enunciado da questão. Segundo o disposto na Lei 8429 de 1992, assinale a alternativa incorreta quanto ao procedimento administrativo e processo judicial. Assertiva A. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade, desde que domiciliada no local do dano. Olha só. O que eles querem? Que a gente aponte a alternativa incorreta, tá? Olha, como eu falei para vocês lá na questão número 1. Tem que prestar atenção, porque a Fundatec, volta e meia, ela faz essa pegadinha de alterar ou alternar entre as questões uma correta, uma incorreta, duas corretas, uma incorreta. A gente tem que ficar muito atento, especialmente no enunciado da questão, tá? Vamos direto para as fundamentações, assim fica mais fácil de vocês visualizarem juntamente com o texto da lei aqui e juntamente, obviamente, juntamente com a assertiva trazida pela questão. Olha só, fundamentos, galera. Vamos repetir. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Onde está isso na nossa lei? Lá no artigo 14. Olha só. Qualquer pessoa poderá representar a autoridade administrativa competente para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática do ato de improbidade. E aqui encerra o artigo 14. O que significa isso? Significa que a assertiva A já é o nosso gabarito. Por quê? Porque não existe esse desde que domiciliada no local do dano. A pessoa interessada em representar a autoridade administrativa competente para que ela investigue o ato de improbidade administrativa pode morar aonde quer que for, desde que, obviamente, ela tenha condições de fazer representação para a autoridade competente, ok? E o que diz a lei? A lei diz que qualquer pessoa poderá fazer isso. Então, não há essa necessidade de morar no domicílio onde houve o dano. Isso significa que o nosso gabarito já está aqui, é a letra A. Ela é o gabarito porque ela estão nos pedindo a nossa questão, a nossa assertiva incorreta, tá bom? Vamos ver as demais assertivas, vamos ver inclusive na letra da lei onde que está a resposta de cada uma delas. Olha aqui, ó. B. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência de procedimento administrativo para apurar a prática do ato de improbidade. Galera, a assertiva B está correta porque é exatamente o texto do artigo 15 da Lei de Improbidade. A assertiva C. Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à Procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a decretação do sequestro de bens dos agentes ou terceiros que tenha enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público. Presta atenção aqui. Isso aqui, galera, era a redação antiga do artigo 16. Agora, houve uma alteração na redação do artigo, bem como uma alteração na localização do artigo que fala sobre a representação ao Ministério Público para as medidas necessárias, sequestro de bens, indisponibilidade de bens, etc. Tá? Onde que está essa previsão legal agora? Está no artigo 7º da lei. Ó. Se houver indícios de ato de improbidade,
A autoridade que conhecer dos fatos representará o Ministério Público competente para as providências necessárias, ok? É aqui que está a redação nova e a localização nova do tema que fala sobre a autoridade competente representar o Ministério Público para que ele tome judicialmente as medidas necessárias, ok? Vamos lá. Assertiva D. Por que ela está correta, galera? A ação principal que terá o rito ordinário será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Olha só, essa é a redação antiga do artigo 17. O que diz o novo artigo 17? A ação para aplicação das sanções de que trata esta lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei 3.105, de 16 de março de 2015, ou seja, o nosso Código de Processo Civil. Por que houve uma alteração aqui, galera? Porque não existe mais rito ordinário, ok? Dentro do rito processual, dentro do Código de Processo Civil. Eles fizeram essa alteração porque agora o Código de Processo Civil fala sobre procedimento comum, ok? Fala sobre procedimento comum. Temos alguma alteração substancial? Não. Não houve alteração substancial nenhuma em relação ao processo judicial, aqui nesse artigo. Nada mais foi feito do que fazer uma alteração para que o texto da lei de improbidade esteja em consonância com o texto previsto lá no Código de Processo Civil, que é o que? O procedimento comum, ok? Não se fala mais em rito ordinário, tá bom? É apenas isso. Então, não teve nenhum prejuízo ou nenhuma alteração com que fizesse que essa assertiva D ela fosse considerada de acordo com a redação nova, tá? De acordo com a redação nova, ela continua basicamente igual, só muda a nomenclatura usada lá no CPC, ok? Assertiva E, galera. A sentença que julgar procedente ação civil de reparação de dano ou decretar a perda de bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Galera, aqui mais uma vez, houve a alteração na redação do artigo, mas não houve alteração substancial no que significa ou no comando legal dado por esse artigo, ok? Como é que ficou o artigo de acordo com a nova lei? A sentença que julgar procedente a ação fundada nos artigos 9º, 10 e 10º dessa lei. O que é o artigo 9º, galera? São os atos que ocasionam enriquecimento ilícito ao agente improbo, ok? Nada mais é do que os atos de improbidade administrativa que causam enriquecimento ilícito. E o 10º, que é aqueles que causam prejuízo, lesão ao erário, desta lei condenará ao ressarcimento de danos ou a perda ou a reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. O que significa isso? Que aquele que se enriqueceu ilicitamente ou aquele que causou dano ao erário, os valores que ele recebeu ou os danos provocados serão revertidos, então, em favor da pessoa jurídica lesada pelo ato de improbidade. Tá bom? Olha lá, vamos ler de novo. A sentença que julgar procedente a ação fundada nos artigos 9º e 10º dessa lei condenará aos ressarcimentos dos danos e à perda ou reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Ok? Não houve, então, alteração substancial no artigo 18 para fazer com que a assertiva E fosse considerada errada atualmente, tá bom? Nada mais houve do que, como eu já falei para vocês, uma alteração no texto legal em que não houve a alteração substancial no comando deste artigo. Gabarito, então, galera, assertiva
ou melhor, alternativa A, tá bom? Tendo em vista esse finalzinho que deixou a questão, ou melhor, a assertiva incorreta, tá beleza? Vamos embora, até porque foi justamente a incorreta que eles pediram, né? Vamos embora. Vamos para a questão de número 3. Olha só, questão mais curtinha dessa vez. Prova de 2020, fiscal de tributos, Prefeitura de Cristinápolis, Sergipe. Olha só, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, ok? Qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, quais sejam, exceto, ou seja, significa que todas as assertivas aqui, menos uma delas, são consideradas atos que atentam contra os princípios da administração pública. Então nós temos o dever aqui de verificar e apontar qual das assertivas que estão aqui não é considerada ato que atenta contra o princípio da administração pública. Ou seja, pode ser uma outra espécie de improbidade ou sequer pode ser improbidade administrativa, tá bom? Vamos começar pela assertiva A. Olha só. Praticar ato visando o fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Galera, olha só. Praticar ato visando o fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência, isso aqui foi revogado. Isso aqui não está mais previsto na lei de acordo com a alteração promovida no final do ano passado, beleza? Então isso aqui não é considerado mais ato que atenta contra os princípios da administração pública. Mas eu ainda assim resolvi trazer essa questão, por mais que tenha essa alteração substancial aqui, para vocês aprenderem que isso aqui não é mais ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração. Isso aqui foi revogado. Assim como a assertiva B, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício. Esses dois incisos, o primeiro e o segundo, do artigo 11, porque isso aqui, galera, é o artigo 11 da nossa lei, eles foram revogados, ok? Foram revogados. E, então, é bom que vocês saibam, tanto praticar ato visando o fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência, ou retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, ambos os casos foram revogados e não são considerados mais atos que atentam contra os princípios da administração, tá? Mas, apesar disso, não há prejuízo da nossa questão aqui. Vamos continuar estudando ela. Olha só. C. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Aqui tivemos uma nova redação do artigo, ok? Artigo 11, inciso 3º. Olha só. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. Olha o que teve de alteração aqui. Propiciando, beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco segurança da sociedade e do Estado. Galera, mais uma vez aqui tivemos um melhor clareamento, uma melhor definição jurídica do que o inciso 3º quis dizer. Por quê? Porque havia discussão na doutrina e na jurisprudência se era todo e qualquer segredo que, caso fosse revelado, ele consistiria em ato de improbidade. E aí, o que o legislador fez? Ele trouxe este adendo aqui, ó, propiciando beneficiamento por informações privilegiadas ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Ou seja, se a pessoa que revelar o segredo
não se usar para beneficiar da informação privilegiada ou colocar em risco a segurança da sociedade ou do Estado, mesmo que haja a revelação do segredo que lhe foi imposto, não será considerado ato de improbidade. Tá? Então, a ideia do legislador foi trazer uma maior clareza nessa situação fática para dizer se nessa situação caberia ou não ato de improbidade, ok? Mas, mais uma vez, não há prejuízo aqui em relação à assertiva C, ok? Assertiva D, galera, aqui está o nosso gabarito. Dar publicidade aos atos oficiais. Galera, por que isso aqui, ó? Por que isso aqui, que é o nosso gabarito, não é considerado um ato que atenta contra os princípios da administração pública? Lembra que o comando da nossa questão, ela pede que a gente aponte qual a situação fática que não acarreta um ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, tá? Tendo em vista esse exceto. E qual é? É esse aqui, dar publicidade aos atos oficiais. Por que, galera? Porque dar publicidade aos atos oficiais, na verdade, é negar publicidade aos atos oficiais. Negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei. Galera, dar publicidade aos atos oficiais é a regra básica, é o princípio básico relacionado à publicidade. A administração pública tem que dar publicidade aos atos oficiais. Lembram do mnemônico LIMP? Lembram dos princípios expressos previstos lá no artigo 37 da Constituição? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Ou seja, aqui está o nosso gabarito, porque dar publicidade aos oficiais não é considerado um ato de improbidade, bem pelo contrário, é uma obrigação imposta pelo constituinte originário ao administrador público. Ele deve, salvo hipóteses e exceções previstas na lei, dar publicidade aos atos oficiais, ok? Então, a assertiva D é o nosso gabarito. E por fim, galera, deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo. Nova redação do artigo 11, inciso 6º, galera, ó. Deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha de condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades. Ou seja, não é porque eu tenho obrigação de prestar contas e eu deixei de prestar essa obrigação de contas que eu vou estar praticando um ato de improbidade. Por quê? Porque agora o inciso 6º diz o seguinte: desde que disponha de condições para isso. É possível que o administrador público, muitas vezes, ele tenha a obrigação de prestar contas, mas ele não tenha condições de fazer isso dentro do prazo legal porque ele não tem a documentação necessária. E além disso, também é necessário que se comprove, olha, a irregularidade, com vistas a ocultar a irregularidade. Vocês estão percebendo que o legislador, quando ele fez essas alterações na lei da improbidade, ele botou requisitos a mais para que seja preenchido o ato de improbidade, porque anteriormente a lei era às vezes criticada por ser muito ampla. Por toda e qualquer situação poderá ser interpretada como um ato de improbidade. E o legislador ele começou a trazer requisitos para que nem todo e qualquer ato seja considerado ato de improbidade. Então agora não basta simplesmente deixar de prestar contas, mesmo estando obrigado a isso. Porque é obrigado que o administrador público ele não tenha condições de fazer isso. Caso ele não tenha condições de fazer isso, com o intuito de ocultar, aliás, caso ele não tenha ele não tenha condições de fazer isso, obviamente não vai ser considerado ato de improbidade.
E além de que, mesmo havendo condições de fazer isso, tem que visar ocultar alguma irregularidade praticada pelo administrador. Tá bom? Então, a assertiva D é o nosso gabarito, galera. Nós estamos vendo aqui, corrigindo cada uma das assertivas e percebendo que nós estamos estudando várias disposições legais, ou na verdade, várias disposições que foram alteradas pela Lei 14.230. Essa aqui que trouxe a alteração no final do ano passado na Lei de Improbidade. Apesar de estarmos estudando várias alterações, isso não significa que vocês não devam pegar a lei e ler ela, tá? Vocês vão pegar a lei. O que nós estamos fazendo aqui nada mais é que uma espécie de reforço para o ensinamento de vocês, para o aprendizado de vocês, tá bom? E para mostrar para vocês que basicamente o que a banca de vocês vai pedir é letra de lei. Todas as questões que nós respondemos até agora foram por meio de letra de lei, tá bom? Vamos lá, galera. Assertiva, aliás não, questão de número 4, agora uma questão de advogado da Prefeitura de Santo Augusto, Rio Grande do Sul, ano de 2020. Olha só, essa questão ela tem um pouquinho polêmica, mas eu resolvi trazer ela para vocês, tendo em vista que ela traz, ou melhor, ela aborda alguns artigos na nossa lei de improbidade que são muito importantes que vocês tenham conhecimento. Ok? Vamos lá. Presta atenção. José, administrador de associação privada sem fins lucrativos, que recebe subvenção da Prefeitura Municipal de Santo Augusto para custeio de mais de 50% da receita anual, junta-se a João, contador terceirizado, com o intuito de incorporar patrimônio próprio, valores integrantes ao acervo patrimonial da entidade. À luz da situação ora descrita e do disposto na Lei 8429 de 1992, é correto afirmar que, galera, nós temos uma situação hipotética que o José, administrador de uma associação privada, que recebe mais de 50% da receita anual por meio da administração pública para manter essa associação privada, ele se junta em conluio ao João para que estes dois incorporem valores recebidos da administração pública para o seu patrimônio pessoal, ok? Valores da entidade, na verdade, valores que foram transmitidos da administração pública para a entidade e da entidade para o patrimônio pessoal desses dois agentes. Olha só, à luz da situação ora descrita e do disposto na Lei 8429 de 1992, é correto afirmar que José não é agente público, uma vez que a entidade que administra é pessoa jurídica de direito privado. Mais uma vez, vamos descer direto lá para as fundamentações, que vai facilitar a explicação e o entendimento de vocês. Olha só. Galera, de fato, José não é agente público, ok? De fato, José não é agente público. Mas ele não é agente público por meio dessa fundamentação aqui, ó. Uma vez que a entidade que administra a pessoa jurídica de direito privado. Por quê? Porque vamos ler o artigo 2º da lei para vocês entenderem que mesmo aqueles que administram entidade de direito privado e que recebam valores públicos, ou seja, eles não são agentes públicos, eles ainda assim responderão por ato de improbidade. Porque a administração está repassando valores do erário, do caixa do erário, para aquela pessoa jurídica de direito privado. O administrador daquela pessoa jurídica de direito privado, de fato ele não é agente público, mas ele responde sim por ato de improbidade, por meio ou em virtude do artigo 2º. Olha só. Para os efeitos dessa lei, considera-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por meio de eleição, de nomeação, designação, contratação
ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Galera, o José, ele não se encaixa aqui. De fato, ele não é agente público. Mas o José se encaixa aqui, ó. No que se refere aos recursos de origem pública, sujeitam-se às sanções previstas nessa lei o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Tá bom? Então, galera, José de fato não é agente público, mas ele responderá por ato de improbidade administrativa, tendo em vista que ele está se apropriando de valores repassados pela administração pública para a entidade privada que ele administra. Mas ele não é considerado agente público, ok? A fundamentação da explicação do porquê ele não é considerado agente público é que está errado aqui. Eu vi muita gente reclamando dessa questão aqui, dessa assertiva. De fato, ela não é muito clara, não foi muito bem redigida, bem escrita. Mas, mesmo assim, ela continua errada, porque José ele responde sim por ato de improbidade, mas não é porque ele é agente público, é porque ele administra entidade privada que recebe valores da administração pública, tá bom? Galera, vamos lá, assertiva B. Em que pese tenha atuado em prejuízo da entidade, a João não se aplica às sanções da Lei 8429 de 1992. Galera, a João é o contador, lembra? Ó, José é o administrador e João é contador. Galera, João, ele também responde. Olha o que diz o parágrafo 6º do artigo 2º. Estão sujeitos às sanções dessa lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio da entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício de entes públicos ou governamentais. Ok? Agora está aqui o motivo de João, o contador que agiu em conluio com José, responder por ato de improbidade. E é aqui também que está o gabarito da questão cobrada na prova da Brigada Militar, que foi ontem, e muitos de vocês provavelmente devem ter feito. Olha só, parágrafo 7º. Independentemente de integrada administração indireta, estão sujeitos às sanções desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade privada, para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, limitado o ressarcimento de prejuízo, nesse caso, a repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Ou seja, como a gente agiu em conluio com com José, ele deverá responder, tendo em vista que causou prejuízo, obviamente, ao erário, ok? Além de ter se enriquecido ilicitamente. Então, até agora, não encontramos o nosso gabarito, tá bom? Assertiva C, galera. Falecendo os agentes, seus sucessores, em razão do princípio da intranscendência da pena, não responderão pela lesão ao patrimônio público. Galera, eles responderão sim, mas responderão até o limite da herança. Lembrem? Olha só, artigo 8º. O sucessor ou herdeiro daquele que causar dano ao erário ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Galera, presta atenção. O agente que vai receber herança, ele não responde com o patrimônio dele. Ele responde até o limite da herança. Se a herança cobre todo o valor do prejuízo e ainda sobra o dinheiro, ótimo. Paga o prejuízo e devolve o restante para o herdeiro. Se a herança não cobre todo o prejuízo, temos então que aquele que está recebendo herança, obviamente, ele não vai ter que arcar com além da herança, ok? O limite do valor da indenização, do ressarcimento, é o valor do
da herança, é o valor total da herança, é o limite da herança, tá bom? Então a questão está errada, tendo em vista essa parte final aqui, ó. Assertiva D, galera, olha só. Quanto ao ato de improbidade, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado, que recairá sobre a integralidade dos bens do agente. Galera, a parte final poderá nos trazer um pouco de confusão, porque a gente pode imaginar que a integralidade do agente poderá ficar indisponível caso o juiz defira a indisponibilidade dos bens. Vamos lá, para quem não conhece essa parte da indisponibilidade dos bens. Quando o agente pratica uma lesão ao erário, temos então um quanto indenizatório, suponhamos 100 mil reais, que ele vai ter que reparar a administração pública. O Ministério Público, ele pode, durante a ação judicial ou antes mesmo da ação judicial, pedir a indisponibilidade dos bens do processado, do réu no processo, para que ele não venda os seus bens e não torne ainda mais difícil o ressarcimento por parte da administração pública. Beleza? Então, galera, suponhamos que o agente tenha praticado um prejuízo de 100 mil ao erário. Só que o patrimônio desse agente público é de 10 milhões. Qual a necessidade da integralidade do patrimônio do agente ficar indisponível, tendo em vista que o patrimônio dele é muito maior do que 100 mil reais, que foi o dano efetivo praticado por ele? Então, galera, aqui a gente poderia fazer uma interpretação um pouco confusa, porque de fato tem que haver a indisponibilidade dos bens daquele que causou o prejuízo ao erário, mas não é da integralidade, mas sim do limite necessário para que haja o ressarcimento por parte da administração pública. Olha o que diz o nosso artigo 7º. Se houver indícios de ato de improbidade, a autoridade que conhecer dos fatos representará ao Ministério Público competente para as providências necessárias. Seguindo, na ação de improbidade administrativa, poderá ser formulado em caráter antecedente ou incidente pedido de indisponibilidade dos bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. Quando for o caso, o pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo incluirá a investigação, o exame de bloqueio de bens, contas bancárias, aplicações financeiras mantidas pelo indiciado do exterior nos termos da lei e dos tratados internacionais. Olhem aqui o parágrafo 10º, galera. A indisponibilidade recairá sobre os bens que assegurem exclusivamente o integral ressarcimento do dano erário, ou seja, o valor que recairá sobre a indisponibilidade do bem é a integralidade para ressarcimento do erário, dos 100 mil, no caso hipotético que eu falei para vocês, não dos 10 milhões, é a integralidade do ressarcimento do dano erário, não a integralidade do patrimônio do agente, beleza? Então, por isso que a assertiva D está errada, porque não é na integralidade dos bens do agente público, mas sim na integralidade do ressarcimento do dano ao erário, beleza? Por fim, galera, temos então agora definitivamente o nosso gabarito. A sentença que julgar procedente a ação civil de reparação de dano ou decretar a perda dos bens havidos ilicitamente determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Galera, esse artigo tem uma nova redação, mas que não trouxe prejuízo para a assertiva E, que continua estando correta. Olha só. A sentença que julgar procedente a ação fundada nos artigos 9º e 10º desta lei condenará ao ressarcimento dos danos e à perda
ou a reversão dos bens e valores ilicitamente adquiridos, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Então, galera, temos que assertiva e é o nosso gabarito. Beleza? Galera, esse segundo bloco de aula ficou bem longo. A ideia aqui é a gente consiga manter cada bloco em torno de 30 minutos. Já temos 35, então vamos finalizar ele aqui. E finalizamos na nossa questão de número 4. Vamos dar continuidade na questão de números 5, 6 e 7 no terceiro bloco de aulas, tá bom? Nos vemos daqui a pouquinho.